Então vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar ligação covalente, certo? A ligação covalente é aquela que acontece entre os elementos ametais. Deixa eu destacar aqui. Ametais também são conhecidos como não metais. E quem são os elementos não metálicos? São aqueles que querem receber elétrons. Então quer dizer que eles se ligam, sim, eles ligam entre eles mesmos. Aqui faltou uma família aqui, faltou um grupo, que é o 4A. Então, quem são esses elementos? O hidrogênio, que é um elemento químico com característica não metálica, os elementos da família 4A, 5A, 6A e 7A. Lembrando que os elementos da família 4A estão na coluna 14 da tabela periódica. Os da família 5A, coluna 15, 6A, coluna 16 e 7A, coluna 17. Esses elementos, quando eles se ligam a fim de atingir o octeto, que são 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons na camada K, quando imita o hélio, eles compartilham elétrons e eu já vou explicar o que é compartilhar. Um exemplo, nós temos aqui 2 átomos de cloro. Essas bolinhas vermelhas representam os elétrons da camada de valência do cloro. Ele é da coluna 17, família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 elétrons só precisa de mais um para atingir o octeto. O que vai acontecer aqui? 2 átomos de cloro, quando eles se encontram, acontece uma ligação. Então, esse átomo de cloro empresta elétron para o vizinho. E esse átomo de cloro recebe esse elétron. Esse elétron, que é deste átomo, também vem passear nessa eletrosfera. Então, vamos fixar o olho nesse elétron. Ele vem passear nessa eletrosfera aqui, mas ele também volta para passear na dele. Esse elétron aqui vem passear nessa eletrosfera, mas também volta para passear na dele mesmo. Então, esse movimento, porque as eletrosferas se sobrepõem, faz com que haja entre esses 2 átomos de cloro uma ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons. Aqui nós temos a fórmula do Cl2, essa é a fórmula molecular, Cl2, que é o gás cloro. Quando a gente representa os elétrons da camada de valência, e nós representamos então essa ligação entre esses átomos, essa ligação covalente, essa representação é chamada de fórmula de Lewis. Aqui eu tenho gás hidrogênio, H2. Reparem que cada átomo de hidrogênio tem apenas um elétron. Quando eles se unem para fazer essa ligação, eles estão imitando o hélio da família 8A, que são 2 elétrons na camada K, atingiram então a estabilidade de um gás nobre. Aqui nós temos 2 átomos de oxigênio. O oxigênio é da família 6A. Nós temos aqui 6 elétrons representados segundo Lewis. Para quem tem 6 elétrons, só faltam 2, né? Então, o oxigênio quer fazer 2 ligações. E essa ligação é feita? É. Então, aqui nós temos, as 2 ligações do oxigênio sendo feita. E a fórmula molecular é O2. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse 2, ele é pequeno e aqui embaixo. Ele não é do tamanho do símbolo, não, tá? Aqui nós temos H2, o 2 é pequeno aqui embaixo. O2, ele é pequeno. Se você fizer O como se estivesse elevando ele ao quadrado, totalmente errado, tá bom? O O2, que é o oxigênio, que é o que a gente respira, é assim, O, letra maiúscula, 2 pequenininho do lado. Então, a gente tem que respeitar a grafia em química, tá bom? Aqui, nós temos uma molécula fundamental e bastante conhecida. Oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. H2O, que é a água. Cada hidrogênio carrega um elétron e o oxigênio carrega 6. Ele quer fazer 2 ligações. Então, ele faz essa ligação covalente aqui e essa ligação covalente aqui. Então, nós temos aqui H2O. Aqui nós temos o nitrogênio. O nitrogênio, ele é da família 5A. 5 elétrons na camada de valência, 2 mais 3 é 5. Ele quer fazer 3 ligações para atingir o octeto. Então, ele faz essas 3 ligações. E aqui nós temos o gás nitrogênio, que é
a substância mais abundante da nossa atmosfera, certo? 78% da nossa atmosfera é o gás nitrogênio. Então, nós representamos com os elétrons, que são essas bolinhas, a fórmula de Lewis. Vamos representar aqui embaixo a forma estrutural desses compostos. Então, aqui ficou Cl-Cl. Reparem que essa ligação covalente eu substituí por um traço, ok? Vamos pegar o hidrogênio agora. Hidrogênio, traço, hidrogênio. Ligação covalente. Como é só uma ligação covalente, eu representei por um traço, tá bom? Oxigênio, essa ligação covalente é um traço H, essa outra ligação covalente, traço H. Aqui nós temos O, duas ligações, O. Essa ligação eu chamo de dupla. Como são duas ligações de um átomo com outro átomo, duas ligações covalentes entre eles, dupla. E do nitrogênio, 1, 2, 3. Tripla ligação covalente, tá? Vamos representar agora a fórmula molecular? Então, aqui ficou Cl2. Reparem que o mesmo número de átomos e quem eles são tem que aparecer na fórmula molecular. Então, aqui eu tenho 2 átomos de cloro, Cl2. 2 átomos de hidrogênio, H2. Aqui nós temos H2O. Professora, posso escrever OH2? Não pode, não. Primeiro eu escrevo quem tende a ser mais positivo e depois quem é mais negativo, tá? Existe regra. Então, vamos obedecer. O2 e aqui N2. Então, essa fórmula onde nós temos a representação dos elétrons da camada de valência, a fórmula de Lewis, a fórmula onde eu represento as ligações covalentes com traços, fórmula estrutural, e a fórmula onde eu digo quem participa e a quantidade que participa da molécula é a fórmula molecular. Para reforçar, vamos voltar novamente aqui, ó. Ligação covalente simples. Ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. Quando entre 2 átomos aparece apenas uma ligação covalente. Ligação covalente dupla. Oxigênio, dupla, oxigênio. Quando entre 2 átomos aparecem 2 ligações covalentes. Ligação covalente tripla. N, 1, 2, 3, N. Quando entre 2 átomos aparecem 3 ligações covalentes. Bom, aqui nós vamos falar de uma ligação covalente muito especial, que é a ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa. Prestem bastante atenção. Vamos começar aqui com essa molécula. Essa é a representação dela de acordo com Lewis. Observem que essas bolinhas representam os elétrons da camada de valência. Tanto o enxofre quanto do oxigênio, eles são da família 6A. Quem é da família 6A só quer fazer 2 ligações. E esse oxigênio faz 2 ligações com o enxofre. Tanto o oxigênio quanto o enxofre estão satisfeitos. Ok, para eles está tudo bem. Mas o que acontece? Um oxigênio ali do ambiente que não está com o octeto pronto, sente-se atraído por esses pares de elétrons que estão na camada de valência lá do enxofre. E o que ele força o enxofre a fazer? Pegar esses 2 elétrons e dar para ele. Na verdade, é um empréstimo por tempo indeterminado. Observem que o oxigênio não empresta nada para o enxofre. Por isso que a gente chama de dativa. Como se o enxofre estivesse dando, tá? Eu vou pôr aqui, ó, entre aspas, esse dativa, tá? Então, como é que fica a estrutural? Oxigênio, que fez dupla ligação covalente com o enxofre, e o enxofre, que fez uma dativa com o oxigênio. Fórmula molecular, SO2. Essa é a fórmula molecular. Vamos, então, para o próximo?
Já ouviram falar do gás ozônio? O gás ozônio, ele tem 3 átomos de oxigênio ligados entre si. O oxigênio família 6A também quer fazer 2 ligações. Então, esse oxigênio faz 2 ligações com esse aqui. Então, oxigênio, dupla, oxigênio. O que acontece? Chega um oxigênio no ambiente com o octeto incompleto, aproxima-se desse oxigênio que tem elétrons na camada de valência sem ligar com ninguém, e ele atrai 2 elétrons para a eletrosfera dele. Então, fica assim, ó, oxigênio, dativa, O. Então, essa dativa, onde apenas um átomo empresta de forma definitiva 2 elétrons para o outro, nós chamamos de ligação coordenada ou dativa, tá bom? É um tipo de ligação covalente. E aqui, gente, olha aqui quantas ligações covalentes. Vamos por partes. O hidrogênio, ele faz uma ligação covalente. Pronto, fez. O oxigênio, ele faz 2 ligações covalentes. Ele já fez uma, ele vai fazer outra. Pronto, fez. O nitrogênio, ele faz 3 ligações. Como ele já fez uma aqui, ele vai fazer 2 aqui. Ele vai fazer 2 aqui, ó. 1, 2. O nitrogênio, para ele, a vida está resolvida. O que acontece? Um oxigênio que está no ambiente chega próximo ao nitrogênio e atrai esses 2 elétrons da camada de valência do nitrogênio para ele. Então, como é que fica a forma estrutural? Hidrogênio, covalente, oxigênio, covalente, nitrogênio, dupla, O, dativa, O. Fórmula estrutural, HNO3. Perdão, só um pouquinho. Essa é a fórmula estrutural e essa é a fórmula molecular. Então, para vocês fixarem melhor, eu fiz uma observação aqui. Eu vou tirar a foto e disponibilizar para vocês no grupo esse resumo, né? O número de ligações covalentes depende da posição do elemento na tabela periódica, porque dependerá de quantas ligações esse elemento vai fazer. Quem está na coluna 14 é da família 4A. Tem 4 elétrons na camada de valência. 4. Quanto que falta para 8? 4. Então, ele vai fazer 4 ligações. Quem está na coluna 15 é da família 5A. Tem 5 elétrons na camada de valência. Para 8, faltam 3 ligações. Então, vai fazer 3 ligações. Quem é da coluna 16 é da família 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto só falta 2. Quem é da coluna 17 é da família 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, que vai fazer uma ligação. Então, esse número de ligações é quanto falta para atingir 8 elétrons na camada de valência, que é o que a gente chama de octeto. Professor, existe exceção ao octeto? Existe. Olha só, vamos falar, vou até destacar aqui quem são as exceções. O berílio e o boro. O berílio, ele é da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Não era para ele fazer ligação covalente, era para ele fazer ou metálica ou iônica. E pasmem, ele faz ligação covalente. E ele faz ligação covalente atingindo 4 elétrons na camada de valência. Tá? Vamos ver o boro? Boro é da família 3A, coluna 13. 3 elétrons na camada de valência, era para ele fazer ou ligação metálica ou ligação iônica. E pasmem, ele também faz ligação covalente. E ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência, por isso que a exceção ao octeto. Esse fica estável com 4 e esse fica estável com 6, tá? Então, o boro fica com 6 elétrons na camada de valência e assim eles atingem a estabilidade, sem atingir o octeto. Então, assim ficam estáveis. Temos mais exceções
temos mais exceções. Olha só, não é raro você encontrar, vou destacar ele aqui, o fósforo, como nesse caso, com 10 elétrons na camada de valência. Olha aqui, ó, ele fazendo ligação com esse cloro, com esse, lembrando que o fósforo é da família 5A, esse, com esse cloro e com esse cloro. Ele fica com 10 elétrons na camada de valência, também é acima de 8 e assim ele fica estável. O enxofre é da família 6A. Era para ele fazer 2 ligações e ficar feliz. Acontece? Acontece. Mas acontece também dele fazer 6 ligações, ficar com 12 elétrons na camada de valência, moçada, e ser feliz e ficar estável. São as exceções, né? Como essa aqui é a fórmula de Lewis. Como é que fica aqui a fórmula molecular? A fórmula molecular seria PCl5, desse caso aqui. E a fórmula molecular desse caso seria SF6. Fórmula molecular, tá? Então, outras 3 exceções que vale a pena vocês guardarem. A regra do octeto é o óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de cloro, em cujas moléculas aparecem átomos com, olha que loucura, número ímpar na camada de valência, certo? Então, vale a pena vocês guardarem essas exceções, porque são poucas e elas caem.